Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. O Pterodáustro é um dos pterossauros mais bizarros, na minha opinião, tendo aquela mandíbula repleta de dentes semelhantes a cerdas. Para que servia isso? O Pterodáustro é um pterossauro muito esquisito. Essa dentição que ele tem, que parece com cerdas, parece muito com o que as baleias têm na boca, né? Que é chamado de barbatana. Barbatana é um termo muito engraçado porque geralmente as pessoas podem usar essa palavra para se referir às nadadeiras. Mas barbatana também é o nome das cerdas que as baleias têm na boca. Né? Então, se a gente pesquisar uma imagem de uma baleia com a boca aberta, né? Pesquisa barbatana de baleia, baleia com a boca aberta. A baleia tem aquelas cerdas na boca e a baleia usa aquelas cerdas para filtrar o alimento. Né? O que isso significa? As baleias, elas abrem a boca e elas abocanham um cardume de peixes que são pequenos ou então de coisas menores ainda, dependendo da baleia. Né? Elas podem abocanhar o crio. Né? O crio são aqueles crustáceos que são microscópicos, eles são muito pequenos. E aí o que acontece depois que a baleia ela abocanha, né, um cardume de peixe ou um bando de crio? Quando ela fechar a boca, ela vai abocanhar essas presas, só que também vai estar cheio d'água. E aí ela usa a língua para empurrar o alimento contra as cerdas, e conforme ela empurra o alimento contra as cerdas, ela empurra a água para fora da boca, mas a presa fica dentro da boca. Né? Então as cerdas funcionam como um filtro. Elas empurram a água para fora e o alimento fica. E aí elas engolem. Então essas cerdas servem para filtrar alimentos pequenos que estão dentro d'água. E provavelmente era a mesma coisa que o Pterodáustro fazia. Né? Então o Pterodáustro ele tinha o bico curvo. Então ele provavelmente enfiava o bico dentro da água e aí entre as cerdas ele ia capturar as presas. E aí conforme ele levantasse o bico para fora da água, a água ia começar a escorrer por entre as cerdas e as presas iam ficar ali presas nas cerdas. E aí ele ia conseguir engolir, provavelmente com a ajuda da língua também, com os movimentos do pescoço, empurrando as presas para trás, ou as duas coisas. Mas ele provavelmente usava as cerdas para mergulhar o bico na água, levantar o bico para cima, deixar a água escorrer e as cerdas prenderem os alimentos, né, como crustáceos pequenos. Provavelmente alguma coisa parecida com crio. Pterossauros como o Ranforhynchus, né, teriam uma estrutura em forma de pipa lá pro finalzinho da cauda, na ponta da cauda, né? Para que serviam essas estruturas? Essa é uma pergunta muito parecida com a pergunta da crista. Da mesma forma que muitos pterossauros têm uma crista na cabeça, o Ranforhynchus e outros pterossauros também, como o Pterorhynchus, eles tinham essas estruturas na ponta da cauda, que são chamadas de tail vein em inglês. Essas estruturas na ponta da cauda, alguns pesquisadores acreditam que pudesse atuar como um estabilizador do voo, né, para manter a postura da cauda durante o voo e ajudar em algumas manobras. Mas não existem estudos ainda que comprovem que essa estrutura teria realmente um efeito aerodinâmico perceptível. Existe também a possibilidade de serem apenas ornamentos, igual a crista, alguma estrutura que fosse colorida e chamativa que pudesse ajudar a conquistar parceiros. Se eu não estou enganado, tem algum estudo que mostra que essa estrutura ela ia se diferenciando conforme o animal crescia, né? Conforme o desenvolvimento ontogenético, né? Isso é verdade. É um estudo feito com o próprio Ranforhynchus, né? Como eu comentei numa outra pergunta, o Ranforhynchus é um pterossauro muito interessante porque a gente tem centenas de fósseis do Ranforhynchus. Então a gente sabe como eram os filhotinhos, como eram os adolescentes, como eram os adultos, e existe uma modificação no formato dessa estrutura da ponta da cauda. Ela vai mudando ao longo da idade. E isso é a mesma coisa que acontece com as cristas. Os pterossauros que têm crista, a crista ela sempre cresce conforme a idade, né? A crista ela começa miudinha, algumas espécies possivelmente nasciam sem crista, e aí a crista vai se desenvolvendo e vai crescendo. E aí a crista bem desenvolvida é uma característica dos adultos. Bem legal.